Quando estiver pronto, eu só falar, viu? Hã? Tá pronto? Tá pronto? Oh, meu Deus. Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Donald. Tá? Nós vamos conversar hoje filosofia, vamos falar sobre liberdade. Vejam só. Então, o professor Adriano me solicitou que conversasse com vocês, terceiro ano, sobre o conceito de liberdade e a relação do mesmo com o conceito de ética, que é o conceito que vocês estão trabalhando. Deixa eu conectar aqui um negócio. Muito bem. Vocês estão trabalhando o conceito de ética. Qual é a relação que se estabelece entre ética e liberdade? Vejam só. Quando é que eu digo, ou quando é que eu posso responsabilizar alguém pelos seus atos? Quando é que eu posso dizer que uma pessoa ela foi responsável pelos seus atos? Quando ela teve a intenção de fazer a ação? Apenas? Ou mesmo sem intenção, uma pessoa ela pode ser responsabilizada pelos seus atos? Por isso que se faz necessário uma análise do conceito de liberdade. Somos livres ao agir completamente? Somos dotados da liberdade plena? Ou existe algo que nos governa, que muitos denominam de destino? Somos destinados, somos determinados ou somos seres livres? Vocês respondam. Vocês são livres? Sabe por que eu faço essa pergunta? Óbvio que vocês não vão responder para mim, estão olhando para um computador, né? E eu estou olhando para uma câmera aqui. Tudo bem. Mas faz parte do script. Muito bem. Então vamos continuar. No período antigo, quando o que imperava era a mitologia, as explicações dadas sobre tudo eram as explicações mitológicas, existia a crença de que o destino governava tudo. Os homens não eram livres, porque os homens agiam de acordo com a vontade dos deuses gregos. Eram os deuses que determinavam a conduta humana. Então, para o período antigo, da filosofia antiga, o homem não possuía como característica fundamental a liberdade. Ele era um ser determinado. Ele era um ser que estava à mercê do destino. No período medieval, que segue o período antigo, emerge um conceito totalmente novo, que é o conceito de livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? Um filósofo chamado Santo Agostinho de Hipona, um padre da Igreja Católica, que depois veio a se tornar santo, ele elabora o conceito de livre-arbítrio. E ele vai dizer o seguinte: a característica do homem, uma das características do homem, é a liberdade de escolha. Por que ele fala isso? Porque ele vai tentar fugir de um problema, né? O período medieval é o período marcado pelo domínio da Igreja Católica, né? Do cristianismo, né?
E as pessoas questionavam, ou seja, se esse Deus que vocês falam que é bom, que é pai, que ama, realmente ama, por que existe tanto mal? Por que existem guerras? Por que as pessoas pecam? Santo Agostinho disse, porque Deus deu ao homem o seu maior presente depois da vida, que é o livre-arbítrio. O homem ele é livre para agir, livre para escolher o que fazer. Se ele quiser fazer o correto, ele vai fazer, mas ele pode também escolher fazer o mal. O livre-arbítrio me dá essa possibilidade, porque se Deus obrigasse o homem a fazer alguma coisa, ele não seria bom. Essa era a explicação do Agostinho de Hipona. Por isso que ali surge o conceito de livre-arbítrio, ou seja, o homem ele responde, ele é responsável pelas suas ações. No período moderno, que segue o período medieval, né, nós vamos ter concepções diferentes de liberdade. Como, por exemplo, o positivismo, ele vai voltar à ideia do determinismo. No período moderno, o positivismo vai voltar à ideia do determinismo, ou seja, o homem não é livre, o homem ele é determinado. E um dos principais autores deste período é um cara muito conhecido na psicologia, conhecido como Skinner. O Skinner, ele vai dizer que o homem tem a ilusão da liberdade. O homem é um ser iludido na questão da liberdade. Ele não é livre. Ele é iludido, ele acha que é livre, mas ele não é livre. Como é que o Skinner chegou a essa experiência? O Skinner chegou a essa conclusão fazendo experiências. O ser humano é um ser condicionado. O ser humano ele é condicionado a fazer as coisas por aquilo que ele falou, que ele chamou de processo de estímulo-resposta. Quando você estimula, você gera uma resposta. O ser humano ele não escolhe, o Skinner vai dizer. Ele busca uma resposta. O que tu está dizendo aí, senhor Donald? Já explico. Sei que essa pergunta está na cabeça de todos. Veja só. O Skinner fez experiências com animais e também fez com humanos, e a aplicação era a mesma. E ele comparou em determinada experiência o seguinte: se você colocar lá numa gaiolinha os ratinhos, tá? Se você colocar lá na gaiolinha os ratinhos e colocar no canto da gaiolinha um botãozinho, tá? Um botãozinho lá que emite um som, e toda vez no começo, né, o ratinho ele vai lá, ele vai cutucar o botãozinho por curioso, né, vai disparar um som, ele vai assustar, mas vai cair um pouquinho de ração para ele. Ele vai lá e vai comer a ração. Depois ele vai tocar de novo no botãozinho, vai soar a sirene de novo, ele já não vai se assustar mais tanto, mas vai cair a ração. Você vai estimular o rato a apertar o botão, ou seja, ele vai apertar o botão não porque ele quer ouvir o barulho da sineta lá, mas porque ele vai querer a ração que vai cair. Então o estímulo para ele apertar o botão é a comida. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, o Skinner vai dizer que o ser humano vai agir da mesma forma. Você tem que estimular ele para ele produzir uma resposta. Ele não é livre. Ele não é livre.
Por exemplo, não sei se já se aconteceu com vocês, acho que com vocês nunca, terceiro ano, né? O professor deu um trabalho para fazer. Mas para que o professor ter a certeza que os alunos irão fazer o trabalho, ele tem que falar a frasezinha mágica, vai valer nota. Porque se ele não disser que vai valer nota, ninguém faz o trabalho. Ou seja, o estímulo para a pessoa fazer o trabalho é a nota. Se não tem nota, se não tem gratificação, se não tem estímulo, não vai haver resposta, não vai haver o trabalho feito, ou a feitura do trabalho. Estímulo, resposta, ou seja, você não é livre para fazer o trabalho, o Skinner vai dizer. Você vai fazer o trabalho porque você foi condicionado a fazer o trabalho porque você quer a nota. Liberdade não existe. O homem tem a ilusão de ser livre. Essa é a perspectiva do Skinner. No mesmo contexto moderno, um outro autor, chamado Spinoza, ele vai dizer que, na verdade, existem as duas coisas. Existe determinismo e existe liberdade. Como é que pode? Duas coisas que parecem opostas, né? Ou você é livre ou você é determinado. O Spinoza vai dizer que as duas coisas existem. Porque Spinoza ele parte de uma ideia de... Obviamente que vocês vão ter que ler tudo isso no livro, né? Procura lá no índice onde fala liberdade, né? Como é que é o título que está no livro lá? Ah, meu Deus do céu. Fala um capítulo que fala sobre liberdade lá, tá? Procurem lá. E o Spinoza vai dizer o seguinte, bom... Tudo que existe, existe em decorrência de um Deus, que ele vai dizer que é uma substância. Essa substância, que ele vai chamar de Deus, ela vai criar todas as coisas que existem e vai determinar o andamento de todas as coisas. Mas em determinados momentos, o homem, ele assume a sua... ele deixa, ou ele faz aquilo que tem uma vontade instintiva. Isso é a liberdade para o Spinoza. Tá? Spinoza ele vai dizer, bom, Deus criou a substância, Deus criou cada um de nós, tá? E disse que, por exemplo, eu vou viver até os 173 anos. Porém, ele não consegue preencher todos os momentos da minha vida. Em determinados momentos, eu vou agir por vontade própria, né? Ou seja, eu estou saindo da escola, vou ter que ir lá pagar uma conta, mas no caminho eu vou tomar uma vontade, um desejo de tomar um sorvete, vou ali tomar um sorvete. Ele vai dizer ali, é a força da tua liberdade. Quando as vontades, os desejos surgem, é porque tu é livre. Então Spinoza ele vai juntar as duas coisas. Ele vai dizer que existe liberdade e existe determinismo. Ok? E o último autor que eu quero tratar com vocês é um carinha chamado Sartre. Tá? O Sartre é um contemporâneo. E o Sartre ele é fantástico. Por quê? Porque o Sartre ele vai nos dar a ideia de que a liberdade ela é absoluta, é total, é completa. Ele vai usar a seguinte frase, escrevam essa frase aí, anotem essa frase. Ele vai dizer o seguinte, o homem é condenado a ser livre. O homem pode deixar de ser qualquer coisa, ele só não consegue deixar de ser livre. O que o Sartre vai dizer é que quando nós nascemos, nós somos condenados. Nós recebemos uma condenação. Ah, nasceu? Tu, condenou. Que condenação é essa? Ser livre. Tu é livre para tudo. Ou seja, você pode ser livre para dizer que vai desligar o meu vídeo agora e não vai mais assistir. Você é livre para dizer que vai pular da janela. Você é livre para dizer que vai deixar de ir em festa. Tu pode, porque tu é livre, tu escolhe. Mas para fazer todas essas escolhas, você precisou usar da liberdade. Ah, não quero mais viver. Tu pode. Porque você é livre para isso. Você só não é livre para querer deixar de ser livre. Porque para querer deixar de ser livre, precisa da liberdade de querer deixar de ser livre. Entenderam? Entenderam? Claro que entenderam. Não entenderam? Não. Como não?
O Sartre ele vai levar a liberdade humana para a última consequência, ou para as últimas consequências. Né? Para as últimas consequências. O homem é condenado a ser livre. Não temos escolha. Não temos escolha. E a liberdade ela nos causa angústia. O ser humano não é fácil lidar com a escolha. Não é fácil lidar com a escolha. Porque a liberdade, quando eu tenho o peso da liberdade, né? Tu sempre sonha, eu quero completar 18 e sair de casa, burro. Desculpa pra falar isso. Animar. Depois sai de casa, completa 18, tu tem toda a responsabilidade. Aí tu sente o peso de toda a liberdade. Porque até que não era assim, tu dividia a liberdade com outras pessoas. Agora tu tem o peso todo pra ti dela. Ser livre causa angústia. Tá? E o Sartre ele vai usar uma expressão bem interessante, que ele vai falar da má fé. A pior coisa que uma pessoa pode usar é de má fé. A pessoa de má fé é aquela pessoa que não assume a sua liberdade. E fica dando culpa para os outros ou para as outras situações sobre aquilo que acontece com ele. Para Sartre, o que tu é culpa tua. Não culpe ninguém pelo que tu é, não culpe ninguém pelo que tu faz, porque você é livre para escolher. Você tem essa condenação. Não adianta querer propor para os outros ou culpar os outros sobre aquilo que você é. É forte, né? Mas muito bem, pessoal. Então, cumprida essa missão que o professor Adriano me imputou aqui, né? Conversei com vocês por esses breves 17 minutos, tá? O professor ele vai propor para vocês algumas atividades na sequência. Fiquem de olho, respondam, façam a minha avaliaçãozinha, deixem seus comentários. Inscreva-se no canal. Opa, não é para ser propaganda aqui, né? Mas muito bem. Foi um prazer ter estado com vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Mas, embora eu não conheça vocês, né? Muito bem. Foi um prazer para vocês terem me conhecido, então. Eu sou o Donald, tá? E nos encontraremos talvez mais adiante em outras circunstâncias. Ok? Fiquem com Deus, se cuidem, boa quarentena.